Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Salmo 94, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E esta é a grande importância de nossas vidas, ouvir a voz do Senhor. E perceberemos que tanto nas leituras de ontem, assim como na de hoje, a necessidade, o chamamento para que possamos ouvir a voz do Senhor. E perceberemos isso logo na primeira leitura de hoje do profeta Jeremias, capítulo 7, dos versículos 23 ao 28, onde está assim: Dei esta ordem ao povo, dizendo: Ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E se pararmos para pensar nos dias de hoje, podemos nos questionar: será que estamos verdadeiramente ouvindo a voz de Deus? E como ouvir a voz de Deus mediante tantas distrações, tantas outras vozes e barulhos? Corremos o risco de não estarmos atentos ou achando que certa voz da desilusão é uma voz de Deus e com isso começamos a trilhar um caminho que não leva à verdadeira vida. E no contexto histórico e literário do capítulo 7 da primeira leitura de hoje, faz parte do Sermão do Templo, onde o profeta Jeremias denuncia a hipocrisia religiosa do povo de Judá. E esse discurso foi proferido provavelmente durante o reinado de Joaquim, dos anos ali que reinou em 609 a 598 a.C., quando Judá estava sob forte influência política e cultural da Babilônia. E com isso, como já mencionei no versículo 23, ouvi a minha voz, expressa a centralidade da obediência à aliança. Ouvir a Deus não é simplesmente porque nós estamos escutando. Ouvir para que verdadeiramente aquilo entre em nossas vidas e possamos deixar que nossas vidas sejam transformadas pelo poder de Deus. Nós não somos autossuficientes, por mais inteligentes que nós sejamos, nós não bastamos. Nós não subsistimos em nós mesmos, e subsistir, nós não temos capacidade de existir por conta própria. Nós precisamos de Deus. Em Jeremias, ao falar de ouvir, relembra o princípio básico da aliança. Obediência a Deus leva à vida e bênção, enquanto a desobediência traz destruição e perdição. E o que acaba acontecendo nessa lógica de obediência a Deus? Infelizmente, alguns adotam um sistema, um modelo de vida, entendem e interpretam que aquilo seja o verdadeiro sentido de viver em Deus e acabam apontando para os outros, dizendo que os outros não vivem uma vida em Deus. E é muito fácil esse tipo de divisão, de distorção acontecer. É o que Jesus está comentando no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 11, dos versículos 14 ao 23, onde Jesus estava expulsando o demônio que era mudo, e quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E nesse sentido, Jesus, conhecendo seus pensamentos, pois Jesus é Deus, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. E vejamos bem, nós podemos perceber
principalmente no Brasil, nas redes sociais, que não vou mencionar nomes, que há uma divisão dentro da própria igreja. E sabe quem sai ganhando com isso? O diabo. A palavra diabo em grego, diabolos, é aquele que divide. Toda divisão traz confusão, falta de fraternidade, falta de entendimento, dureza de coração. Nós podemos ter as divergências, as pessoas podem ter formas de entendimento, mas por que não resolver de forma fraterna? Há vídeos e vídeos na internet de pessoas falando mal de Ciclano e Beltrano, isso não é postura cristã. Não faz sentido tal tipo de divisão. Na verdade, até traz um sentido que não é cristão. E com isso, se torna um espaço altamente demoníaco. E o Evangelho de Lucas, onde apresenta Jesus como Messias que traz libertação, cura e salvação, é totalmente oposto dessa mentalidade mesquinha, vazia, que ao invés de apontar para um caminho de transformação, simplesmente aponta para um caminho de divisão. E vejamos para a leitura de hoje. Jesus estava expulsando o demônio que era mudo. Nos evangelhos, as doenças às vezes são associadas às possessões demoníacas. Aqui o espírito impedia a fala, mas Jesus restaura a comunicação. É verdadeiramente o único capaz de restaurar a comunicação, trazendo palavras de vida, trazendo palavras de concordância espiritual e material, é Jesus. E a decisão de segui-lo é urgente e definitiva. Ou estamos com Cristo, ou contra ele. Não faz sentido, novamente, tais disputas de divisão. E o outro ponto a ser elencado é que Jesus mexia com os sentidos humanos, visão, audição, tato, paladar e olfato. Nós podemos ver isso em Mateus 9, dos versículos 27 ao 30, onde dois cegos seguiam Jesus gritando, filho de Davi, tem piedade de nós. E o que Jesus faz? Toca nos olhos deles e cura. A audição, Marcos 7, versículos 32 a 35. Levaram-lhe um surdo mudo e pediram-lhe para que pusesse a mão sobre ele. O que Jesus diz? Éfata, que significa abre-te. Também é curado. O tato, em Lucas 8, versículos 43 a 48, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos tocou na orla do manto de Jesus. Ela também é curada. O paladar, Jesus, alimento com o pão da vida. Em João 6, versículos 53 ao 54. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e o olfato, o perfume da presença de Jesus. João 12, versículo 3. Maria tomou uma libra de perfume de nado puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Ou seja, Jesus mexe com todos os sentidos para despertar a fé e revelar o reino de Deus. E mesmo aqui na leitura, expulsando o demônio, as pessoas ficam atentas a outras coisas, a princípios de divisão. E Jesus chama a atenção para o que verdadeiramente importa. Ele nos faz ver a verdade, ouvir sua voz, tocar em sua graça, provar sua presença e sentir sua santidade. E conforme está em Mateus 13, versículo 16, felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E que possamos ficar verdadeiramente atentos à presença de Deus em nossas vidas. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.